Olá, tudo bem? Vamos falar nesse estudo, na segunda parte do nosso estudo de maio, nós vamos falar sobre a Apple, né? Vamos falar sobre a Apple. E aí, o que eu gostaria de comentar sobre a empresa? Vários assuntos. Vamos começar por essa primeira análise aqui, exatamente dessa notícia, né? Apple corta custos para evitar demissões em massa. Veja o plano da empresa. Então, vejam, a Apple é a única empresa entre as principais gigantes de tecnologia, a única empresa entre as principais gigantes de tecnologia a não realizar demissões em massa. Vocês devem ter acompanhado que no ano passado diversos players, diversas empresas nos Estados Unidos anunciaram drásticos cortes de pessoal nos Estados Unidos, nessa área de tecnologia. A Apple é a única entre esses gigantes de tecnologia a não realizar demissões em massa, que tem atingido milhares de trabalhadores do setor desde o ano passado. A razão está em um plano de ajuste de gastos conduzido pela empresa desde o ano passado, segundo detalhou em reportagem a agência de notícias Bloomberg. O corte de despesas da Apple começou com o congelamento de contratações em diversas áreas, bem como a dispensa de recrutadores temporários da empresa. Além disso, funcionários de lojas relataram a Bloomberg que demissões por desempenho, que acabou se tornando mais comum, aconteceram, e essas vagas não foram repostas pela empresa. Projetos tidos como incertos, como o desenvolvimento de um HomePod com tela sensível ao toque, similar ao rival Echo Show da Amazon, foram adiados ou cancelados inteiramente. A ideia é alocar recursos de pesquisa e inovação em projetos mais urgentes e rentáveis. Outro ponto está no adiamento de bônus a equipes de executivos, que antes recebiam 2 vezes ao ano bonificações. Agora, diz a agência de notícia, a Apple vai realizar o pagamento de uma vez só em toda a empresa no mês de outubro, o que permite manter o caixa por mais tempo. A Apple também está exigindo aprovações de compras de itens com executivos do alto escalão, algo que não acontecia anteriormente. O orçamento para viagens foi enxugado significativamente. Alguns departamentos foram proibidos de realizar, no curto prazo, novas viagens corporativas que não sejam consideradas essenciais. Apesar dos cortes, a Apple permanece como a empresa mais valiosa do mundo, em uma avaliação superior a 2,49 trilhões de dólares. No último trimestre, a empresa registrou lucro de 30 bilhões de dólares, superior a qualquer rival, e registrou um caixa de 165 bilhões de dólares. Essas medidas são para evitar o cenário de demissões que tem afetado o mercado de tecnologia como um todo. A Amazon, por exemplo, agora recentemente anunciou a dispensa de mais 9 mil pessoas, numa terceira rodada de cortes iniciada em 2022. Ao todo, cerca de 27 mil pessoas foram demitidas. Desde 2022, neste setor, olhando as grandes empresas de tecnologia, vimos aí mais de 90 mil pessoas perderem seus empregos. Foi a maior onda de demissão no setor. No ano passado, apenas olhando novembro, a Microsoft dispensou 10 mil pessoas, o Google anunciou a demissão de 12 mil funcionários, a Meta demitiu 11 mil pessoas, né? E já anunciou um novo corte de mais 10 mil pessoas. Então está aí um pouco do que vem acontecendo neste segmento de tecnologia e como a Apple resolveu enfrentar essa problemática, ou seja, tentando não demitir pessoas, ao mesmo tempo em que demonstra estar sim preocupada com a redução de despesas, de custos. Então, isso é importante, né? Bom, em paralelo a isso, o que é importante a gente observar em paralelo a isso? Para quem acompanha a empresa, né, a gente já compartilhou isso anteriormente, por conta dos problemas vivenciados
com a política de tolerância zero, de zero Covid feita na China no ano passado, isso gerou problemas para a produção da Apple. E o que foi que a gigante norte-americana decidiu fazer? Transferir uma parte de sua produção para a Índia e para o Vietnã. Transferir uma parte de sua produção para a Índia e para o Vietnã. Ou seja, o que era 100% produzido em China está sendo migrado para a Índia e Vietnã. Isso foi motivado por conta dos problemas gerados pela interrupção das cadeias de produção na China por conta da política de enfrentamento à pandemia decretada pelo governo. A Apple vem, obviamente, encontrando obstáculos em seus esforços para aumentar a sua produção na Índia em meio à pressão para reduzir a dependência da China na manufatura de seus produtos. A fabricante do iPhone tem enviado designers e engenheiros de produtos da Califórnia e da China para fábricas no sul da Índia, a fim de treinar os profissionais locais e ajudar a estabelecer a produção de acordo com 4 pessoas informadas sobre essas operações. Isso acontece em um momento no qual a Apple tenta abandonar a sua dependência de uma cadeia de suprimentos centrada na China, depois de meses de problemas por conta da pandemia, o que levou a empresa a anunciar a primeira queda em sua receita trimestral em 3 anos e meio. Em 3 anos e meio. A Apple está reforçando suas operações iniciais na Índia, adotando uma estratégia de diversificação que demorou demais a colocar em prática e seguindo o modelo que estabeleceu na China há 20 anos, como o envio de engenheiros e designers que frequentemente passam temporadas de semanas ou meses nas fábricas locais para supervisionar a produção. Embora a Apple produza modelos simples do iPhone na Índia desde 2017, já olhando 2022, foi um mês mais significativo, com o início da produção de alguns dos modelos principais da empresa. Algumas semanas depois, logo após um reinício das atividades de produção na China. De acordo com uma pessoa informada sobre o assunto em uma fábrica de carcaças para celulares administrada pelo conglomerado indiano Tata, um dos fornecedores da Apple, apenas cerca de metade dos componentes produzidos satisfazem os critérios de qualidade que permite seu envio à Foxconn, parceira de montagem da Apple na produção dos iPhones. Esse rendimento de 50% é muito insatisfatório diante da meta de defeito zero adotado pela Apple. 2 empresas que trabalharam nas opções offshore da companhia dizem que a fábrica está implementando um plano para ganhar eficiência, mas que o caminho é longo. Então, veja, a gente tem aqui uma reportagem trazendo essa questão, né? De um lado, você buscando novos fornecedores, novos parques industriais, tem Índia, tem Vietnã, tem Taiwan, tem algumas perspectivas, mas tudo isso demanda um certo tempo, porque você precisa fazer nestes países cumprir todas as necessidades que a Apple tem com relação ao padrão de qualidade. E isso é algo que demora. Isso não é uma coisa fácil. Isso não acontece de uma hora para outra. É preciso investimento continuado. É preciso muito controle de qualidade. Vocês viram aí uma não conformidade da ordem de 50%. Isso é gigantesco. Isso é um número gigantesco, absurdo. Mas tem a ver com a qualificação da mão de obra indiana, né, que ainda não está, vamos dizer assim, devidamente treinada para entregar as expectativas que a Apple tem. Então, de novo, não é fácil você tomar mudanças assim. Veja que a gente disse aqui na matéria que a implantação do parque industrial na China levou 20 anos, né? Então, é preciso entender que essas coisas precisam ser feitas, são importantes de serem feitas gradualmente e tudo isso com muito acompanhamento do ponto de vista de qualidade. Ainda sobre Índia, veja que depois, agora já em abril de 2023, a Bloomberg nos trouxe uma atualização dizendo o seguinte: Apple triplica a produção de iPhones na Índia.
Apple triplica produção de iPhones na Índia. E aí eles dizem o seguinte: a produção foi triplicada para um valor de mais de 7 bilhões de dólares no último ano fiscal, à medida que acelera a estratégia de reduzir a dependência da China. A Apple agora produz quase 7% dos seus iPhones na Índia por meio de parceiros como a Foxconn e a Pegatron. Segundo pessoas familiarizadas ao assunto, é um salto significativo para a Índia, que respondia por apenas cerca de 1% dos iPhones do mundo em 2021. Veja, saiu de 1% para 7%. A Apple busca também reduzir sua dependência de China, não só por conta das questões da pandemia, mas por conta das tensões crescentes entre Washington e Pequim. Então, está aí informações mais atualizadas que vem fazendo com que a Apple encontre novos destinos e, de alguma maneira, tente diminuir a sua dependência de China, porque essa dependência também é prejudicial. Você não pode ficar completamente nas mãos de um único fornecedor. Isso é muito perigoso, né? De um único parque industrial. Você precisa, de alguma maneira, vamos dizer assim, diluir um pouco essa sua estrutura de produção global, dependência de mercado, né? Porque ficar nas mãos de um único ambiente, o que vimos em 2022, né? A política chinesa gerou problemas de desabastecimento da Apple. A Apple teve problemas de desabastecimento. Quando chegou o Natal do ano passado em Nova York, pela primeira vez na história, não tinha filas, grandes filas, na porta da Mega Store da Apple de Nova York. E isso se devia exatamente à falta dos novos iPhones, dos novos produtos, porque não tinha sido possível produzir a quantidade esperada pela empresa. As pessoas tinham que entrar em lista de espera para adquirir o novo iPhone. E tudo isso em função dessa problemática, né, do enfrentamento da crise, da pandemia, e isso repercutiu na empresa, né, na Apple. Bom, vamos olhar mais algumas coisas sobre a empresa, que eu acho que são interessantes. Tudo isso dentro da nossa perspectiva de estudar uma empresa que a gente entende, sim, que tem um grande potencial para os próximos anos. Ao mesmo tempo que a gente olha um pouquinho do seu comportamento, dos seus desafios, né? Vamos lá, vamos continuar aqui nosso estudo. A Apple volta mais atraente ao radar de cobertura do Goldman Sachs. Isso foi uma outra notícia que chamou a nossa atenção recentemente. Então, agora já em março, saiu essa notícia. A Apple volta mais atraente à cobertura do Goldman Sachs, em um relatório no qual voltou a cobrir a Apple após 6 meses. O banco tem recomendação de compra e eleva o preço-alvo da ação, destacando fatores como o potencial do portfólio e de serviços da empresa. Desde setembro de 22, a Apple estava fora da cobertura do Goldman Sachs. A última vez que a ação da companhia teve recomendação de compra do banco americano é ainda mais distante. Foi no fim de julho de 2017. Muita coisa mudou nesse intervalo de quase 6 anos, em especial o valuation da empresa, que saltou de 750 bilhões de dólares para 2,4 trilhões de dólares. Agora, após um hiato de 6 meses, a Apple está novamente sob o crivo do banco. E nesse retorno também está interrompendo um outro ciclo. Em relatório publicado em 5 de março, o Goldman Sachs ressaltou que está reiniciando a cobertura da Apple com recomendação e preço-alvo de 199 dólares para a ação. 199 dólares para a ação. Na época, a ação da Apple estava em 151 dólares, então um upside aí de 32%. O sucesso da Apple no design de hardwares de primeira linha
e a fidelidade à marca levaram uma base instalada crescente de usuários, que oferece visibilidade sobre o crescimento da receita, reduzindo o churn de clientes, os custos de aquisição para novos produtos e serviços, estimando novas compras, disseram os analistas do Goldman. Na visão deles, os componentes como o crescimento dessa base instalada de usuários, o avanço do portfólio de serviços e a força do ecossistema da empresa abrem caminho para um enorme potencial de receitas recorrentes e ajudarão a compensar ventos cíclicos e contrários. Entre os fatores que compõem os tais eventos contrários estão os ciclos mais longos de substituição dos dispositivos pelos consumidores e a desaceleração do crescimento na indústria de PCs e de tablets. Em contrapartida, há outras questões que justificam a visão positiva sobre a empresa. O valuation da Apple é atraente em relação aos seus múltiplos históricos, tanto absolutos quanto relativos, e quando comparado a outros ativos de tecnologia com valores de mercado elevados e aos seus pares na área de consumo, destaca outro trecho do relatório. Sob essa perspectiva, os analistas do Goldman projetam que 62% do crescimento do lucro bruto da companhia nos próximos anos será impulsionada por serviços, linha cuja estimativa é registrar um crescimento de 40% até 2027. A receita média por usuário deve se beneficiar de um longo caminho de crescimento impulsionado pelo aumento de penetração de base instalada, crescimento secular em diversas categorias de serviços e as oportunidades de participação de mercado, disseram os analistas. Já no que diz respeito aos produtos, a projeção deles prevê um retorno de crescimento em 2024 a partir de elementos como o mix entre o iPhone, carro-chefe da empresa, e alternativas de portfólio como o Apple Watch, com a migração dos consumidores para dispositivos mais premium nessa área. Na esfera da volta da cobertura do Goldman Sachs, sob uma ótica favorável, as ações da Apple estiveram aí na casa de 153,83 dólares quando saiu esta matéria, ok? Então está aí uma visão de futuro do Goldman Sachs, uma visão de que as coisas tendem a melhorar. E aí, quando a gente fala em Goldman Sachs, a gente precisa também olhar para a Apple da perspectiva de uma empresa que também vem desenvolvendo um braço financeiro. E por que isso é importante? É porque a gente entende que, ao fazer isso, ela está se consolidando como uma empresa que já poderia ser vista como um banco. O presidente do JP Morgan, não faz muito tempo, disse que a Apple já tem todas as características de um banco. A Apple já tinha todas as características de um banco. E isso é algo interessante que a gente vem vendo no seu desenvolvimento e que vale a pena a gente observar também aqui nesta matéria que eu resolvi trazer para o nosso estudo, ok? Vamos lá. Apple lança poupança com alto retorno em parceria com quem? Com o Goldman Sachs. Então, Apple lança poupança com alto retorno em parceria com o Goldman Sachs. Essa é uma notícia muito interessante que consolida aquilo que a gente vinha falando dela já ter todas as características de um grande banco. A Apple anunciou o lançamento de sua conta corrente de alto retorno em parceria com o Goldman Sachs, que oferece aos usuários do Apple Card, que já é um outro produto financeiro da Apple, o cartão dela, né, um retorno percentual anual de 4,15%. Isso, para o padrão americano, isso é absurdamente elevado, se tratando de uma conta poupança. A companhia diz que não há taxas nem depósitos mínimos ou requisito mínimo para registrar a conta, e acrescenta que os usuários podem estabelecer suas contas e gerenciar as economias diretamente pelo Apple Card. Nossa meta é construir instrumentos para ajudar os usuários a caminhar para vidas mais saudáveis do ponto de vista financeiro, disse Jennifer Bailey, vice-presidente da Apple Pay e da Apple Wallet. Então tá aí, notícias dessa nova empreitada em parceria com o Goldman, né?
a conta poupança da Apple. Conta poupança da Apple. E isso faz com que a gente enxergue a empresa enveredando por este caminho financeiro, tornando-se cada vez mais uma empresa com cara de banco. Poderemos ver alguma notícia de um banco Apple? É possível que isso aconteça nos próximos anos? É possível a gente pensar na Apple se tornando sócia relevante de um grande banco americano? Seria possível isso? São perguntas que só o tempo vão nos responder. Não há como afirmar nada agora, mas dá para a gente ficar acompanhando o que está acontecendo. E aí, nessa linha, mais uma notícia para a gente aprofundar nosso estudo, né? Para a gente aprofundar o nosso estudo. O dia em que a Apple virou banco. O dia em que a Apple virou banco. Vamos falar sobre isso. O que nos diz a matéria? A Apple lançou uma saving account, uma conta poupança, nos Estados Unidos que vai render 4,15% ao ano, 10 vezes mais que a taxa média das contas poupanças dos bancos comerciais do país. Veja que coisa impressionante, né? 10 vezes mais. Será que vai ter clientes interessados nesta conta corrente americana? O lançamento coloca a Apple em concorrência direta com os grandes bancos americanos, e no momento em que há uma verdadeira guerra pelos depósitos nos Estados Unidos. Lembram que a gente vem falando de que há mais de 4.200 bancos americanos, muitos pequenos, e desde a falência do Silicon Valley Bank, em março, há uma corrida de bancos pequenos e médios por correntistas que estão transferindo seus recursos para os grandes bancos. E, de repente, a Apple se torna um porto seguro, interessante, né, e que oferece uma remuneração que é 10 vezes maior do que a taxa média das contas poupanças dos grandes bancos americanos. Vejam vocês, né? Com a subida dos juros de 0 para a faixa de 4,75 a 5, bancos comerciais como o JP Morgan e o Citi estão sob forte pressão para aumentar a remuneração de suas contas poupança. Não mexer na taxa pode levar à perda de clientes, aumentá-la leva à perda de rentabilidade. É uma situação difícil. Ao longo do último ano, os americanos já retiraram mais de 800 bilhões de dólares em depósito de bancos comerciais para aplicar em produtos mais rentáveis. Nos Estados Unidos, a taxa média é de míseros 0,37% ao ano para essas contas poupança, que garante depósitos, segundo o Federal Deposit Insurance, que garante o depósito dos bancos. Alguns players já oferecem remunerações melhores, mas a taxa paga pela Apple será uma das maiores do mercado. Para se ter uma ideia, o Marcos, que é uma conta digital do Goldman Sachs, paga 3,9% ao ano aos seus usuários, enquanto o American Express paga 3,75% e a Capital One 3,5%. Dada a agressividade da taxa da Apple, alguns analistas especulam que a Apple esteja subsidiando o produto como forma de fidelizar ainda mais os usuários do iPhone, os principais usuários do Apple Card. A conta da Apple foi lançada em parceria com o Goldman, o banco emissor é exclusiva para os clientes do Apple Card e também é operado pelo Goldman. Esses clientes terão acesso à conta no App Wallet do iPhone, onde haverá um dashboard mostrando o total aplicado e o rendimento em dado período. Outro diferencial do produto é que os clientes poderão aplicar seu Daily Cash, que é o programa de benefícios do Apple Card, que dá 3% de cashback nas compras no cartão direto nessa conta. Não haverá depósito mínimo ou FII para o uso da conta, mas cada cliente poderá deixar no máximo 250 mil dólares aplicados. O lançamento é a aposta mais ousada da Apple no segmento financeiro. A companhia já oferecia desde 2019 o seu Apple Card, e em março do ano passado lançou a sua solução Buy Now, Pay Later, que permite aos clientes dividir as compras feitas no cartão em 4 parcelas mensais. Então, desde o ano passado já havia essa solução de dividir as compras feitas no cartão, no Apple Card, em 4 parcelas mensais.
Diferente do cartão e da poupança, o Buy Now, Pay Later não é operado pelo Goldman, e sim pela divisão de serviços financeiros da própria Apple, a Apple Finance. Então tá aí, notícias da área financeira da Apple. Fiquemos atentos para este movimento que a empresa está fazendo. Estejamos muito atentos a este movimento que a empresa está fazendo. Isso porque a empresa está altamente capitalizada. Está altamente capitalizada. E ao ter tanto dinheiro, a grande pergunta é o que essa empresa vai fazer com os recursos disponíveis. Essa é a grande pergunta. O que a empresa vai fazer com os recursos disponíveis? Nessa época se fala muito, com tanto caixa que a Apple dispõe, de investimentos, vamos dizer assim, em orgânico, né, em investimentos, em melhoria de sua estrutura, se fala em novas aquisições. Recentemente, por exemplo, muita especulação começou a acontecer, sobretudo nos bastidores de Wall Street, com relação a uma possibilidade da Apple fazer aquisições envolvendo novos negócios, e aí se falou da Apple, será que ela poderia adquirir a Netflix? Será que a Apple poderia adquirir a Disney? Né? Não faltaram questionamentos nesse sentido, né? Da Apple, de repente, está pronta para fazer aquisições. O que pensar a respeito disso? Algumas autoridades aí na econômica, né, começaram a dizer que faz muito sentido esse tipo de investimento, mas vamos lembrar que sempre que a Apple tem muito caixa, se fala em perspectiva de aquisições. E isso é normal, toda empresa que tem muito dinheiro, sobretudo uma empresa que tem tanto dinheiro como é o caso da Apple neste momento. Então, veja, por exemplo, este cenário, esse bastidor de especulações, como isso funciona também, né? Veja vocês, a Apple deveria comprar a Disney, diz especialista veterana. A Apple deveria comprar a Disney. Qual o sentido disso? Essa é uma conversa que tem se intensificado em Wall Street. A ideia não é nova, existe como rumor há anos. Mas agora uma veterana analista argumenta que uma aquisição da Disney pela Apple poderia gerar muito valor para os acionistas de ambas as empresas. Laura Martin é analista de mídia e entretenimento da Needham Company, com mais de 20 anos de indústria. E ela defende a fusão que ela poderia gerar muito valor para a Disney com a incorporação de receitas que hoje são apropriadas por parceiros ou empresas que se beneficiam de seus produtos. Laura define esta perda como value leakage, ou vazamento de valor. Funcionaria da seguinte forma: a Disney atrai milhões de espectadores para filmes da Marvel e milhões de visitantes para seus parques temáticos, mas não fatura nem $1 com a venda da pipoca nos cinemas, nem com as passagens de avião para Orlando. Também não ganha nada com outras atrações vizinhas a seus parques, mas favorece até seus concorrentes que tiram proveito do fluxo dos turistas. A Apple, ao contrário, captura praticamente toda a receita gerada dentro do seu ecossistema. Se tivesse um vazamento de valor similar ao da Apple, que Laura calcula em torno de 10%, a Disney teria um market cap próximo a 2,6 trilhões da companhia de Tim Cook, em vez de 180 bilhões de hoje. Mas o que a Disney perde em valor, ela ganha em aliados no mercado. O melhor modelo da Disney é que ela coleciona amigos poderosos. Os seus 100 anos de existência se devem, em parte, ao fato
de que outras empresas e governantes não querem que a Disney fracasse, porque eles se beneficiam de uma Disney próspera. Ou seja, neste trade-off, a Disney perde receita, mas ganha longevidade. E por isso ela pode ser considerada too big to fail. Quem não gostaria de ter uma fatia de um negócio assim? Hoje a Apple e a Disney são concorrentes nos serviços de streaming, mas já foram grandes parceiras no passado. Steve Jobs teria inclusive contribuído para a aquisição da Marvel ao prever o potencial da marca em conversas com Bob Iger, CEO da Disney. Laura lembra que diversas companhias de tecnologia que foram líderes na década passada hoje estão praticamente fora do mercado, porque a tecnologia nunca para de evoluir. A Apple, portanto, pode ser superada, mas a Disney tem 100 anos de história e a sua excelência em contar histórias pode manter sua vantagem competitiva durante ainda muitas décadas. A fortaleza competitiva da Apple provavelmente será mais transitória do que a da Disney. Para a Apple, assumir o controle da Disney teria um outro enorme upside, o portfólio de filmes da marca de entretenimento, entre elas as franquias Marvel e Star Wars. Laura argumenta que a Apple e Disney possuem negócios e redes complementares. As sinergias são várias, abrindo a possibilidade na redução de custos com produção de conteúdo e distribuição. A analista que mantém uma recomendação de compra para a Apple diz que as ações da companhia poderiam subir de 15% a 25% com a transação, ou seja, seu valor de mercado poderia subir algo em torno de 400 a 650 bilhões de dólares. Muito bem, está aí. Uma ideia que tem, vamos dizer assim, povoado os corredores de Wall Street, as ruas do mercado financeiro. Isso é possível? Vai acontecer? Não vai acontecer? Bom, tudo isso vamos dizer assim, história, né? Isso a gente só conhecerá no futuro. A gente não vai conseguir enxergar essa movimentação no presente momento. Para finalizarmos essa nossa conversa, esse nosso estudo de uma empresa que eu sim acredito muito no seu potencial de longo prazo, e o que me reforça ainda mais a minha crença nisso, é a própria visão do maior investidor do mundo em ações, o Warren Buffett. Ele possui forte presença na Apple já de muito tempo. Na última divulgação do seu portfólio, ele possui 40% do seu capital alocado na Apple. 40% do seu capital está alocado na Apple. 40% não é pouca coisa, né? E ele já está investindo há um bom tempo na empresa. Aproveita sempre correções para fazer novas entradas, para aumentar a sua participação. Por fim, eu quero mostrar para vocês o gráfico da Apple, para que a gente reflita sobre a importância de investir para o longo prazo, mas, ao mesmo tempo, entender que não podemos ficar parados no decorrer de um período, assim como faz o Warren Buffett, porque a dinâmica e a lógica dele é outra. Warren Buffett, assim como Luiz Barsi Filho, possui muitos milhões de dólares, bilhões de dólares investidos, eles ganham muitos milhões de dólares ou de reais em dividendos. Então, eles não se preocupam com as correções de curto prazo, investem para o longo prazo. Ao mesmo tempo, sempre com os dividendos na casa aí dos bilhões e dos bilhões,